Olha, os assuntos hoje aqui estão cada vez mais evidentes, né? Olha, ser pai vai muito além do registro civil. Envolve uma série de responsabilidades que garantem o desenvolvimento e o bem-estar dos filhos, no entanto, no universo jurídico, que envolve a paternidade e ainda gera muitas dúvidas e conflitos, viu, Ingrid? Para esclarecer o que diz a lei sobre direitos e deveres, minha parceirona aqui conversou com a advogada especialista em direito da família, Camila Cunha, um guia essencial para entender que a prioridade deve ser sempre o interesse da criança. Vamos conferir? Vamos conferir a matéria. Simbora. Separações fazem parte da vida, mas quando existem filhos, a legislação brasileira é clara. O bem-estar da criança deve estar sempre em primeiro lugar e isso envolve não só afeto, mas também responsabilidade financeira e presença ativa. A pensão alimentícia não é um favor, é um direito da criança garantido por lei e o não pagamento pode trazer consequências sérias, inclusive prisão. Como explica a advogada especialista em direito de família. Quem tem direito à pensão alimentícia? Como é definido o valor da pensão? Percentuais ou varia de caso a caso? Essas são dúvidas comuns que a advogada Marcela Cunha explica agora. A pensão alimentícia é um direito da criança. E quem vai ter a obrigação de pagar a pensão alimentícia vai ser sempre aquele genitor que não mora com a criança. Porque quando os pais se separam, fica estabelecido uma residência fixa. A criança precisa ter uma residência fixa, seja com o pai, seja com a mãe. E o outro genitor, que não mora, é aquele que vai ter a obrigação alimentar da criança. É que existe enraizado na sociedade, por parte do sexo masculino, que a pensão alimentícia ela é um favor para o filho e muitas vezes ainda um favor para a mãe. Então, primeiro, entrar com um processo judicial para que eu tenha ali uma decisão judicial, um acordo homologado em juízo. Por quê? Se esse pai, ele aí descumpre com a sua obrigação alimentar, que ficou lá estipulado, que ficou acordado, o que faz? Essa mãe pode executar esse pai. Cumprimento de sentença, execução, e aí nós temos duas modalidades de execução. Seja pelo rito da expropriação, que é o quê? Bloqueio em contas, bloqueio de bens, ou pelo rito da prisão, que é sempre o efetivo. Porque quando é bloqueio em contas, o rito da expropriação, realmente eles dão bastante trabalho. E quando se falou em prisão, o dinheiro aparece de forma assim muito fácil. A pensão alimentícia ela vai ser arbitrada como? Vai se olhar as necessidades daquela criança, quais são as necessidades do dia a dia dessa criança, qual é a capacidade financeira desse pai. E aí vai fazer essa balança de necessidade e capacidade contributiva do genitor. E aí se chegar ao quanto de alimentos é necessário, o quanto que esse genitor ele pode contribuir. Nunca vai ser 20%, 30%, por quê? Porque cada criança tem a sua necessidade. Às vezes, por exemplo, tem uma mãe que tem 2 filhos, cada um de um pai diferente, vamos supor. E a pensão alimentícia de João é diferente da de José. Por quê? Porque a necessidade de João não é igual à necessidade de José. Então, na prática, no dia a dia, se chega muito a 30%, a 20%, mas isso não é uma regra, tá? Mas na prática, é mais ou menos assim que acontece. Muita gente ainda confunde guarda compartilhada com divisão igual de tempo, mas a lei trata principalmente da divisão de responsabilidades. A guarda compartilhada hoje é a regra no nosso ordenamento jurídico. Ela versa nada menos do que o compartilhar de responsabilidades. O que significa isso? Responsabilidades de decisões. A criança, ela vai estudar em qual escola? Precisa de ambos os genitores entrarem no entendimento. Quem vai ser o médico dessa criança? Decisões importantes da criança, não decisões que eu falo do dia a dia, banais, mas decisões importantes precisam ser tomadas pelos 2 genitores. A guarda compartilhada é isso. A guarda compartilhada, na prática, não é divisão proporcional de tempo, de assunção de tarefas, não. É tanto que quando a maioria dos julgados é como? Das sentenças judiciais, na prática. A guarda compartilhada com o regime de convivência paterno em final de semanas alternados. Ou seja, eu tenho uma guarda compartilhada, eu vou decidir sobre a vida do meu filho, mas no dia a dia a sobrecarga toda fica só sobre um genitor, que geralmente é a mãe, né? É estabelecido uma guarda compartilhada, um regime de convivência paterno. E aí
o dia a dia, a assunção é todo da mãe. E o nosso judiciário é conivente. O nosso judiciário, infelizmente, ele incentiva a paternidade paterna. Ah, Marcela, mas por que você está falando isso? Porque a partir do momento que ele diz, olha, mãezinha, você vai ficar a semana toda, 2 semanas seguidas, e o papai vai pegar lá, depois de 15 dias, a criança vai ficar o final de semana e vai devolver para você. A partir do momento que ele faz isso, ele está automaticamente mandando uma mensagem para o genitor de que, paizinho, você pode fazer o mínimo, que tá tudo bem, deixa que ela aí se vira com a demanda do dia a dia. E a assunção aí fica toda sendo da mãe de forma unilateral. Ser pai vai muito além de pagar pensão. A presença, o cuidado e a participação na vida da criança também são direitos e deveres garantidos por lei. Hoje, o pai, ele não é obrigado só a prover um filho materialmente, mas ele precisa cuidar, ele precisa conviver e ele precisa ter uma conexão emocional com essa criança. Por quê? Os filhos, eles não nascem prontos. Eles estão ali, eles vão aprender. E com quem eles aprendem? Com o pai e a mãe, né? Para que eles possam ali ter a sua formação de personalidade, de caráter. E aí, quando o pai é omisso nesse dever de cuidado, é que enseja a reparação civil. Por quê? Agora a lei traz que isso é uma obrigação. Se ele não cumpre com o que está na lei, ele está sendo o quê? Fazendo o quê? Um ilícito civil, ou seja, eu estou indo contra o que a lei diz. E, portanto, se essa minha omissão, essa omissão desse pai, ela traz consequências para essa criança emocional, psicológica e muitas vezes, inclusive, física, existe aí uma conexão. E aí seja a responsabilidade, que é o que nós chamamos de danos morais. Antes de ser incorporado à lei, era algo muito vago. Cada juiz tinha um pensamento e decidia conforme aquele pensamento que ele acreditava, né, ser o apropriado. Hoje não, hoje é lei. No fim das contas, mais do que uma disputa entre pais e mães, o que está em jogo é o futuro de uma criança. E garantir direitos também significa assumir responsabilidades. Informação é o primeiro passo para relações mais justas e para uma infância mais protegida.